O Natal é uma festa pagã romana. Os cristãos copiaram a festa. Não, o Papai Noel é uma representação demoníaca para tentar tomar o lugar de Jesus. Você sendo cristão ou não, já ouviu alguma dessas duas frases ou coisas muito parecidas. Mas será que realmente alguma dessas frases é real? Ou será que quem falou isso, como de costume, não tem ideia do que está falando? Antes de continuarmos, um adendo. Se você é da galerinha que não tá nem aí pra essa data, eu morro de preguiça desse assunto, então já segue seu caminho, porque esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra quem quer realmente saber do que tá falando antes de criticar ou apoiar o Natal. Seja você cristão ou não, toda hora você ouve gente falando a respeito de fragmentos de história sobre o Natal, ou você ouve gente falando do verdadeiro sentido do Natal, etc. Mas fala sério, a maioria não tem nem ideia do que tá falando. Então se você tá afim de entender a real sobre o assunto, continua aqui. Se não, já segue sua vida e não perde o seu nem o nosso tempo. Mas afinal, cristãos, devemos comemorar o Natal ou desprezá-lo? Se perguntarmos a Orígenes, importante teólogo cristão que viveu no século 2 e 3 depois de Cristo, ele vai dizer que comemorar o Natal é besteira. C.S. Lewis, um dos escritores ingleses mais geniais da história e também um dos mais relutantes convertidos da história, também tem uma forte opinião sobre isso que já vou te contar. Esse vídeo é sobre a real história do Natal, do Papai Noel e a compreensão verdadeiramente aprofundada sobre o sentido do Natal. Ele é, de fato, um mero sintoma anual da condição lunática em que se encontra o nosso país. Na verdade, o mundo todo, na qual a vida de todos se resume em convencer os demais a comprar coisas. Será que é realmente meu dever comprar e receber pilhas de tralhas todo inverno só para ajudar lojistas? C.S. Lewis, no livro Deus no Banco dos Réus. É claro que fora de contexto, nós vamos ter um entendimento errado, equivocado do que Lewis está falando aqui. Ele está falando sobre o sentido comercial do Natal. E quanto isso traz literalmente um cansaço para essa data. Mas ele claramente no livro enxerga a visão religiosa como algo de grande importância. O que ele até elenca como algo obrigatório. Aliás, se dar presentes é algo que te endivida e traz mais estresse do que alegria, no final desse vídeo eu quero te encorajar a viver um Natal muito mais profundo e barato. Afinal, viver no Brasil não tá tão fácil assim, né? Eu acho que tá caro para todo mundo. Roma. José Augusto. Reina o império já há 26 anos. Nasce Jesus de Nazaré. Uma criança nascida no meio dos animais, sem nenhum tipo de suporte, pobre em dinheiro, mas rico em sua divindade. A criança se torna o homem que é hoje, maior do que qualquer rei, imperador, influencer ou qualquer outra coisa que já pisou no planeta Terra. Curiosamente, Lucas nos conta por meio de suas fontes históricas muito próximas a Jesus que a primeira coisa que ocorreu naquela data foi Jesus e seus pais carnais serem presenteados. Apesar disso, muitos cristãos desde os primeiros séculos da existência do cristianismo se incomodam com essa relação de festa com troca de presentes, afinal, se faziam coisas muito semelhantes em comemorações a qualquer rei pagão da época. Como nós poderíamos então equiparar qualquer um deles a Jesus dessa forma, né? Você se faz agora a melhor pergunta. De onde vem o Natal que conhecemos? Império Romano, 17 de dezembro. O clima social é relaxado no Império Romano. Os escravos podiam participar das festas durante esses 7 dias, do dia 17 ao dia 24 de dezembro. Muita música, dança, banquete, jogos e até troca de presentes. Era a homenagem ao deus romano Saturno, deus da agricultura, a chamada Saturnária. Passaram-se 7 dias de festas malucas e bagunças. Estamos no dia 25 de dezembro. Festa Brumália. Nascimento do Sol Invicto, o Deus Sol, solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. Em resumo, o Sol vai embora mais cedo. O ano agora é 286 d.C., nós temos agora a festa do Sol Indômito, um dia para o patriotismo e elogios para o Imperador Romano. Dela nos conectamos em outra festa, as Calendas de Janeiro, que basicamente era uma festa que marcava a troca de magistrado romano e, portanto, o que o exército fazia? O exército passava nas cidades do Império, literalmente renovando seus votos de lealdade, querendo ou não, ao Imperador Romano.
E nessa época havia um consenso social quanto vamos trocar presentes, né? E, bom, as diferenças sociais eram amenizadas, muita fantasia era usada e para diversão eles faziam diversas brincadeiras, nem sempre muito amistosas. Coisas muito parecidas com o que ocorre em nossas festas de final e virada de ano. Século IV. As portas começam a se abrir para o cristianismo. Inicialmente, uma religião tolerada. Depois, a religião oficial do Império Romano. Por esse motivo, o Império decide por assumir a data do dia 25/12 como o dia para comemorar o nascimento do Redentor. Verdade. O Império está usando politicamente o cristianismo. Acabou por substituir muitas festas pagãs por festas cristãs, e o fato é que isso não ocorreu de uma forma muito admirável. Por esse motivo, houve uma grande mistura das práticas pagãs com as práticas cristãs. Fato é que a controvérsia da troca de presentes se estendeu por séculos. Até papas davam e recebiam presentes nessas datas. Na época do feudalismo, senhores feudais e seus vassalos também trocavam presentes como forma de reforço das relações de poder. Enfim, isso sempre esteve presente. Um detalhe histórico que ocorria desde a Saturnália e também nas calendas de janeiro é que a troca de presentes não era algo necessariamente agradável em nenhuma dessas festas, pois havia uma espécie de esforço extenuante por parte das classes sociais mais pobres para conseguir dar presentes aos seus senhores, para demonstrar assim algum tipo de servilismo, fidelidade, algo do tipo. Isso podia até custar a cabeça de alguém se não desse certo. Mas já dá para imaginar o quanto isso trazia, como dizia C.S. Lewis, transtorno para famílias pobres. Talvez isso aconteça até hoje, né? Não sei. Estamos agora no século XII d.C., por volta de 1100 d.C. Conhecemos agora um homem chamado São Nicolau, um dos mais importantes santos da Igreja Católica naquele tempo. Provavelmente, esse senhor morava na cidade de Mira, atual Turquia, no início do século IV. Um senhor com mania de dar presentes oportunamente necessários. Reza a lenda que até realizava milagres. Sua fama se iniciou no fim do século XI, quando roubaram os restos mortais dele. Isso era uma prática que estava muito associada a santos na igreja. E isso provavelmente colabora para o crescimento da fé em torno dele e das histórias dele como alguém que realizava milagres e que dava presentes para as criancinhas. Nascia aí a origem mais aceita do Papai Noel. É claro que algumas marcas de bebida ou comida meio que roubaram a figura desse homem do passado para si, né? Mas sua história de origem vem de muito antes dessas marcas atuais que você e eu até conhecemos o sabor da propaganda feita por elas. Eu sei que nesse ponto você voltará às perguntas do início. Cristão, como vamos lidar com isso? Devemos comemorar essa data? Papai Noel é um problema? Para responder isso, você e eu precisamos olhar para a Bíblia. O que ela diz? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Aqui nós temos dois elementos essenciais para entender o que o Natal representa. Para entender esse versículo, te convido a pensar sobre o que é a Bíblia. A Bíblia seria uma única história sobre a salvação da humanidade? Seria uma única história sobre a glória de Deus? Uma única história sobre alianças formadas entre Deus e a humanidade? O teólogo Iago Martins argumenta que talvez fosse a história da presença de Deus. Quando olhamos para esse texto, é nítido ver que Adão e Eva tinham a presença de Deus e que logo a perderiam. Mas por quê? No texto é possível ver que Adão e Eva estão se escondendo da presença de Deus. Algo que nós, e você, fazemos muito também. E você já se perguntou quando é que você se esconde? Exatamente, quando você peca, quando eu peco. Você peca e fica com vergonha e por isso evita tudo de Deus, para você não lembrar do seu erro. Ou então você fica com raiva de quem Deus é e do quão santo Ele é, porque isso constrange você diante do seu erro. É exatamente isso que acontece no texto. Adão e Eva têm a presença, mas pecaram pela primeira vez e agora querem se afastar de Deus. Seu pecado os afasta de Deus e eles têm que ser expulsos do Éden, como já sabemos na história. Você percebe que além da presença temos o elemento da salvação já, né? Afinal, eles pecaram. A justiça e a condenação precisam cair sobre a humanidade. O crime é muito grave, pois é contra o santo Criador do universo. Mas Ele, Deus, já promete a salvação que Ele mesmo providenciará. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Na mesma passagem, temos a consequência do distanciamento de Deus, a inimizade entre a humanidade, representada por Eva, e a natureza e a criação, representada pela serpente, e traz também, em um duplo papel para ambas, através da descendência delas. A descendência da Eva seria a linhagem da humanidade, até o ápice, o nascimento de Cristo, mas até os dias de hoje também. E a descendência da serpente, representando o pecado e a morte trazidos ao mundo e afastando a sua criação.
A história da Bíblia é sobre o relacionamento que Deus busca ter de intimidade e de santidade com sua criação. Deus é glorificado quando nós nos alegramos em amá-lo e em nos relacionarmos com ele. Mas por causa da perversidade humana, da minha e da sua perversidade, nós fomos separados da presença dele e agora somente ele consegue restaurar alianças conosco, nas quais ele paga o infinito preço da justiça e nos salva para restaurar a nossa plenitude e nossa alegria em glorificá-lo em um relacionamento íntimo e santo. No Velho Testamento, ele fez uma aliança com Abraão, esteve sempre presente para salvá-los e guiá-los à salvação futura. Mas Abraão e seus descendentes sempre quebrando a aliança. Agora temos Moisés, renovada a aliança. Deus presente na coluna de fogo e na nuvem de glória no deserto. Você sabe dessa história. Se não sabe, a gente explica em vídeos do Antigo Testamento aqui desse canal. Constantemente, a aliança sendo quebrada pelo povo. Tempo dos juízes agora. Deus levanta homens e estando com eles, mas o povo sempre muito distante, cada vez mais distante, pecando, se perdendo cada vez mais em seus pecados. Deus sempre renovando alianças para guiá-los à salvação apesar deles mesmos. É isso mesmo. Chegamos agora no tempo dos reis. Deus está sempre presente através dos seus profetas. Mas o povo continua a quebrar alianças e se distancia da presença de Deus, fazendo assim coisas absurdas e más. Justa punição vem. Agora é o fim da era dos reis. Exílio babilônico agora estamos vivendo. Deus presente e próximo novamente de seus profetas, levantando aqueles que alertam o povo sobre seus caminhos e ao mesmo tempo levantando profetas como Daniel para dar testemunho da salvação que Deus traria, apesar da perversidade do povo. Tempo pós-exílico. Será que esse povo ainda consegue se levantar? Não por suas forças, mas Deus levanta homens dispostos a servi-lo para recomeçar uma espécie de nova aliança. Enfim, o povo ainda se distancia novamente. Os últimos profetas avisam. O Messias vem. Ele é de fato a única esperança. Sempre foi, na verdade. Lá em Gênesis, ele já foi anunciado. Agora temos 400 anos de silêncio. O último profeta, Malaquias, diz as últimas palavras, apontando para o Mestre, o Messias que viria. Mas sim, 400 anos de silêncio. Há uma espera longa. Deus não envia mais nenhum profeta. Vivemos agora o completo silêncio. Onde está a nossa aliança com Deus? Quebrada como sempre. Você agora se pergunta onde estão os homens glorificando a Deus? Acho que eles talvez tenham até se esquecido como se faz isso verdadeiramente. Agora o que temos apenas são rituais, talvez até um pouco vazios. Deus não está mais presente? Ele está, sempre está, mas você está disposto a ouvi-lo? Eles estavam? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, de 1 a 14. O que dizer, né? Dá até vontade de ficar em silêncio. Mas vamos lá, ele era antes de Gênesis. Ele fez todas as coisas. Nele sempre esteve a vida. Por ele e por meio dele são todas as coisas. Ele é o Verbo. Se fez carne igualzinho a você. Ele nasceu através de um parto. Como você, ele teve que ser secado com panos devido ao líquido amniótico. Teve que receber um banho. A mãe dele teve que trocar a roupa dele, colocar para dormir, fazer a limpeza dos dentes. Acho que você já entendeu, né? Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 4 a 7. A promessa da presença de Deus aconteceu. Jesus nasceu. Isso é histórico. Deus está tão presente
que Ele está aqui entre nós, em carne. A glória de Deus está diante de nós. A definitiva aliança está posta. Fomos salvos. O momento que todos esperavam, mas eles nunca entenderam plenamente no Antigo Testamento. Prova disso? Releia João 1. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você poderia ter o impulso de me corrigir. Vitor, vamos falar a real, né? Ele veio ao mundo, mas agora está distante de nós novamente. Desculpa, mas Jesus disse o oposto do que você está dizendo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes é ordenado. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 e 20. Ele quem disse: Ele está no meio de nós. Lembra como nos afastamos da presença dele? Quando fugimos, envergonhados por nosso pecado, como Adão e Eva. Ou quando culpamos ele por nossos próprios erros. Ele está aqui. Eu sei que você está se perguntando ainda sobre o presentear nessa data, né? Bem, não há problema algum em presentear. Se isso não te traz transtornos psicológicos e financeiros, troque presentes então, é uma data de alegrias. Mas que seja algo agradável. Se isso lhe trará transtorno, cansaço, dívidas, de que adianta? C.S. Lewis mesmo levanta alguns motivos pelo qual ele abominava o contexto comercial do Natal. E eu vou literalmente citar as palavras dele. Primeiro motivo: no geral, a prática traz muito mais dor de cabeça do que prazer. Muito antes do dia 25 de dezembro, todos já estão esgotados, fisicamente exaustos, após semanas de lutas diárias em lojas superlotadas e mentalmente desgastados por tentar lembrar quem deve ser presenteado. Número 2. Quase tudo é involuntário. Segundo a regra moderna, somos obrigados a presentear quem nos presenteia. É quase uma chantagem. Número 3. Presenteiam coisas que mortal algum jamais comprou para si. Número 4. O transtorno. Afinal de contas, durante o pandemônio, nós ainda temos compras normais e necessárias a fazer. Minha opinião: o maior presente que você e eu podemos dar é a comunhão com a família e os irmãos, para juntos louvarmos, falarmos e nos alegrarmos, pois o nosso Redentor já nasceu e hoje habita no meio de nós em espírito e em verdade. Toda a promessa de milênios da presença de Deus se cumpriu, pois agora a história da salvação de fato se iniciou. Jesus nasceu e está inaugurado o início do fim. Um fim glorioso para a glória do nosso Deus. Agora a esperança de uma aliança eterna é a mais pura realidade. Alegria e satisfação em Deus. Agora nós o glorificamos, pois Ele é bom o tempo todo. Minha opinião: comemorem o Natal. Eu sei que você vai me dizer agora: mas Vitor, Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro. Verdade. E daí? Você tem certeza absoluta da data que ele nasceu? Não? Então, culturalmente, já está escolhido o dia 25/12. As pessoas já estão acostumadas com essa data. Então vamos celebrar o nascimento do nosso Salvador nesse dia. O Natal é uma festa pagã? Não. É uma festa que veio para contrapor a Saturnália e as calendas de janeiro. Essas duas festas ainda existem? Não. O Natal existe. E o Papai Noel? Nós veremos sempre ele aí no shopping e locais afins, né? Concordo em ensinar Papai Noel? Não. Mas o pastor Iago Martins traz uma abordagem bem interessante para isso. A sua origem, nós já aprendemos que é em um homem cristão, caridoso e temente a Deus. Já que os nossos filhos vão ver essa figura simbólica no shopping, por que não tornar essa mais uma oportunidade de falar o verdadeiro sentido do Natal? Sabe esse senhor aí? Tá, enfim, a pessoal tirando foto com ele? Bom, hoje em dia eles trazem dessa forma, fazem essa homenagem para ele. Mas no passado, a verdade é que ele era um homem cristão, e por ser cristão e crer em Deus, crer em Jesus Cristo e no nascimento dele, dava presentes de forma caridosa para aqueles que mais precisavam. Bom, quer saber de uma coisa? Sobre o Natal, sobre o Papai Noel, na verdade, o São Nicolau, ou o Senhor Nicolau, o Seu Nicolau, como quiser, a gente devia fazer igual aos nossos irmãos no passado. A gente devia voltar às fontes originais, ad fontes, para extrair o verdadeiro sentido do texto. Eu vou ficando por aqui, te indicando esses 2 vídeos aqui na tela. Por quê? Um deles vai te mostrar de outra forma quão profunda é a vinda de Deus em carne ao mundo. Como é profunda a presença de Jesus aqui e o quanto ele está realmente realizando, materializando, findando uma esperança gigante e agoniante
vivida por todo o Antigo Testamento, vivida por nós. O outro vídeo vai te falar um pouco mais sobre como foi esse contexto do Antigo Testamento, como o Antigo Testamento se transcorreu durante todas essas eras, durante todos esses séculos, como tudo aconteceu e apesar do homem, Deus manteve o seu plano da salvação para nos tirar da nossa própria condenação. Bom, te indico esses 2 vídeos do canal. É um prazer ter você conosco. Se você não é inscrito, tá aí a oportunidade. A gente agradece desde já se você quiser se inscrever. Eu vou ficando realmente por aqui. Um Feliz Natal para você e para sua família. E até semana que vem. Fui!